glória, Senhor, Santo Espírito. Eu desejo. É mesmo, Jesus. Senhor. Aleluia. Uau. Dá vontade de nem se mexer muito aqui para não atrapalhar. Então abre aí do jeitinho que você está em Êxodo 2. Oh, glória. Estava em casa hoje de manhã e me passou esse texto, Moisés, né? E aí eu falei, mas eu vou pregar sobre Moisés, poxa. Eu quase estava perguntando, Rose, tem certeza, Espírito Santo? Aí eu não fiz o absurdo de perguntar se ele tem certeza, né? Quem não tinha certeza era eu. Ele sabe. Mas eu quero te falar de um Moisés, não é um Moisés diferente, talvez um aspecto da vida dele que seja pouco comentado, pouco falado. Eu não vou falar para vocês do Moisés, o grande estadista. Eu não vou falar para vocês do Moisés, aquele que foi o libertador do povo de Deus. Eu não vou falar do Moisés, o grande líder. Eu não vou falar do Moisés que fez aqueles milagres extraordinários que quando ele passava por com aquele cajado, o povo ficava, ai meu Deus do céu, lá vem outra praga. Não vou falar desse homem forte, que era de fato um homem de Deus, mas eu quero falar do Moisés bebê. Você pode repetir comigo? Moisés bebê. Acho que você abaixou muito, filho. Senhor? O quê? Essa é a frase do Berg. O Berg fala... Não, gente, ele pregando em Araraquara, vocês perderam. Você estava lá, Vitor? Quando você vê um bebê, a simplicidade do bebê, e eu quero falar do Moisés, o bebê Moisés. Vamos lá, então, em Êxodo capítulo 2, tem algumas coisas que eu quero te dizer essa noite, mas a principal, eu creio que o Espírito Santo já tocou nela, e se a gente entender o que o Espírito Santo quer fazer conosco, e se a gente entregar no valendo para Deus, você vai ter diferença na sua vida, porque é palavra de Deus e porque funciona. Verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Acho que eu estou com sede. Quero. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó. Saiu, vai. Respondeu a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, está aqui a sua palavra aberta e o seu Espírito que inspirou esses homens a escreverem a tua palavra também está aqui para nos ensinar. Então, que eu possa ser um canal sem nada atrapalhando, para que a tua palavra flua, Senhor, com poder no nosso meio.
o Senhor fale conosco, que o Senhor nos chacoalhe, que o Senhor nos direcione, que o Senhor fale, Pai, e mude áreas que precisam ser mudadas, é o que eu peço em nome de Jesus. Então, quando Moisés nasceu, ele nasceu um bebê comum, e você pode falar, o que tem de especial nesse nascimento do Moisés? Faz de conta que você não sabe qual é a história, faz de conta que você não frequentou as aulas da tia Selma, da tia Pri, da tia Marina e todas as tias que tem por aí, mas quando ele nasceu, eles nasceram com uma sentença. E não era uma sentença, vai ser pobre, vai ser escravo, vai ser não sei o quê. Você vai morrer. Era essa a sentença. Lá no capítulo 1, versos 15 a 21, vai falar disso. Eu quero só ler uns pedacinhos aqui, para poder ganhar um pouco de tempo. Verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava tal, dizendo: quando servides de parteiras hebreias, examinai. Se for menino, matai. Se for filha, que viva. 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito foi perguntar por que elas faziam isso no 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os meninos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família, tal. 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, tinha essa sentença de morte sobre todo o povo de Israel, sobre todos aqueles que nascessem do sexo masculino. Por que tinha essa sentença de morte? Por que os bebês meninos tinham que morrer? Então, quando você volta, eu estou começando de trás para frente, mas fica calmo, vai dar tudo certo, tá bom? Capítulo 1, de novo, ele está falando lá do verso 8 a 14, eu vou ler só 3 versos, do 8 a 10. Capítulo 1, verso 8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. José, todo mundo? José? Beleza. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele. Então, o que aconteceu? Qual era o cenário quando Moisés nasceu? Tinha um novo rei, um novo faraó, que não conhecia o José e todos os bens e tudo aquilo que aconteceu lá, que você já sabe, você já leu na Bíblia, viu lá o seriado da Record, essas coisas. Mas, o que aconteceu? O povo de Deus começou a ficar muito forte e muito numeroso. E ele se tornou uma ameaça. E eu fiquei pensando, que estranho. Acho que esta é uma das causas de nós sermos perseguidos muitas vezes. Porque nós somos considerados pelas pessoas uma ameaça. Pelo inimigo, então, a gente não é só considerado. Eu espero mesmo que a gente seja uma grande ameaça contra ele. Amém? Mas esse é o motivo pelo qual o povo foi perseguido. Então, fala lá no verso até o 14, fala que o povo começou a ser afligido com cargas, com tirania, dura servidão, eles começaram a servir como escravos. Aliás, no verso 12, eu queria que você lesse lá comigo. Olha que lindo isso. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais o povo era afligido, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Olha esse verso com atenção. Quando você lê o verso 12, te lembra alguma outra coisa? Olha para a Bíblia. A igreja. Quando você olha para isso aqui, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, logo eu fui lembrar de Atos 8. Quer dizer, eu não sabia que estava em Atos 8, eu fui lembrar de Atos, tá? Falando a verdade aqui. Atos 8, deixa marcadinho que a gente vai voltar para Êxodo. Só um parênteses aqui, porque eu creio que vale a pena, eu creio que tem um princípio espiritual aqui para nós. Não sei se esse é o melhor trecho para pegar, mas eu vou ler aqui. De 4 a 6. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Os espíritos imundos saíam gritando, tal, muitas curas. Verso 8, e houve grande alegria naquela cidade. Mas o 4 fala que eles foram dispersos.
e que as multidões atendiam unânimes. Então, os discípulos foram dispersos, as multidões começaram a chegar e a palavra de Deus começou a se propagar. E lá, voltando para Êxodo, fala que quanto mais afligidos, mais se multiplicavam e mais se espalhavam, eles se tornavam mais fortes e numerosos. Eu creio, irmãos, que tem uma frutificação. Presta atenção aqui. Tem uma frutificação e tem uma multiplicação no meio da perseguição, no meio da angústia. Uma vez eu preguei sobre estações. E às vezes a nossa vida tá tudo certo. Tá o verão, calor, tá sol. Aí vem a primavera, as folhinhas caem. Aí vem o inverno, que você não quer ver ninguém. Aí vem a primavera, aí volta as flores. Tá tudo, fecha aí o ciclo. Eu pulei alguma estação, mas tá tudo certo, fecha o ciclo. Eu não sei se esse momento é o momento da sua aflição ou o momento da sua angústia. O ponto é que tem multiplicação e tem fruto para você viver neste momento agora. A Bíblia fala que tanto a igreja quanto o povo de Israel, ambos se multiplicaram e se tornaram fortes no meio da perseguição, no meio da angústia. Faz muito sentido a visão que o Antônio disse agora. Porque é uma visão individual, mas eu creio que é para nós como corpo. No meio da dificuldade, há uma grande frutificação e há uma grande multiplicação. Eu creio que se você orar dessa forma, se você está passando por alguma aflição, Senhor, se tem fruto para mim nesse tempo, eu quero viver. Porque eu tenho aprendido na palavra que no meio da angústia, o Senhor manda frutos, o Senhor manda multiplicação. E eu quero tudinho que o Senhor tem para mim. Amém? Aprenda a orar de acordo com o que a Bíblia te ensina, com as chaves espirituais que ela te dá. Você vai orar certo, não vai ter erro. Glória a Deus. Moisés nasceu nesse contexto de muito medo. E ao terceiro mês de vida, ele já tinha escapado de morte pelo menos 2 vezes. Ó, 2 folhas, já estou na metade. A primeira, quando ele não foi lançado no Nilo ao nascer. Lá no verso 21 do capítulo 1, estou voltando para Êxodo. Capítulo 1, verso 22. Acho que eu falei errado, desculpa. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Moisés não foi para o Nilo. Eu creio que nesse contexto muitos bebês morreram. Muitos bebês foram lançados ao Nilo. Moisés não. Moisés foi guardado. E eu queria que se abrisse, e aí eu aprendo que o nosso Deus é o Deus que nos preserva, é o Deus da nossa preservação. E eu vou pegar um texto emprestado do curso do Bem-aventuranças do Pastor, e você vai abrir comigo lá no Salmo 91, onde você vai só relembrar que o Senhor te preserva, o Senhor me preserva. Do verso 7 ao verso 16. Aleluia, Senhor. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. O Senhor te preserva. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Sua casa vai ser diferente da casa dos outros, porque quem guarda a sua casa é o Senhor. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aleluia. Olha que lindo o verso 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ô, irmão, situação boa, situação de aflição para a gente conhecer o nome do Senhor, né? Que é o que a gente mais fala nessas horas. Ai, Senhor. Verso 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele não fala assim, olha, na sua angústia eu vou te dar condições de você passar por ela. Na sua angústia eu vou te dar
força para você passar com ela. Na sua angústia, eu vou fazer com que ela dure só um pouquinho. Ele fala, na sua angústia, eu vou estar com você lá no meio. Uau! Esse é o nosso Deus da preservação. Não é só que Ele te visita, Ele está com você. Ele pega na sua mão, Ele passa com você, Ele faz você sair. A aflição ficou, você foi embora e saiu vitorioso. Aleluia! Esse é o Deus que você serve. E se a aflição servir para a gente aprender mais da fidelidade de Deus, Senhor, guarda-nos dessa. Mas vale a pena. Porque aí eu aprendi mais de Deus. Uma irmã que eu estou aconselhando, ela falou assim para mim. Eu prefiro estar passando tudo o que eu estou passando e saber o que eu conheço de Deus hoje, do que sair intacta de qualquer situação e não saber o que eu sei de Jesus hoje. Então, tende por alegria o passardes por aflições, já dizia Paulo. Você não sai a mesma pessoa. A gente não gosta muito, essa é a verdade, mas vale a pena. Amém? Então, o Senhor, Ele não te manda lá, Ele fala, se vira. Ele fala, na sua angústia, eu estarei com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei, Jesus. Com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você não vai morrer, não vai perecer, não vai acabar, até que Jesus faça tudinho que Ele tem para fazer na tua vida. Você pode dar um glória a Deus aí? Oh, aleluia. Então, volta lá para Moisés. Moisés, então, ele foi preservado. O Senhor nos preserva. Ele poderia ser um daqueles inúmeros bebês que foram lançados no mar. No mar, não, no Nilo. No mar no Egito foi bom. Mas ele não foi. Então, esse foi o primeiro livramento. Aliás, Moisés, né, parabéns, com 3 meses de vida, ele já tinha passado por dois livramentos de morte. Esse foi o primeiro. O segundo foi quando ele foi encontrado pela filha de Faraó, que nós lemos do 3 a 6. Eu vou reler com você. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, olha só que lindo. A mãe ficou escondendo, os pais esconderam Moisés por quanto tempo? Não tem ideia como fizeram isso, porque eu não sou mãe, mas eu imagino que o bebê de até 3 meses ainda chora pra caramba. E esconderam. Chegou uma hora que não deu mais para esconder. Eles tiveram uma ideia, vamos fazer um cestinho, não deixar entrar água, passa lá uns pichos, uns trem lá, enfia o bebê dentro e coloca no rio. E vamos ver o que vai dar. E aí, imagina a cena, se você... Imagina a cena. O neném tá lá no cestinho, tá lá nadando, todo feliz, tranquilo, não tá sabendo de nada. E aí, na mesma hora, tá descendo quem? Isso, participa para eu saber que você tá vivo. Obrigado. A filha do Faraó tá descendo para se banhar lá com as meninas lá que andavam com ela. Quando ela... Quem que viu o bebê? Quem que viu o cesto? Quem? A filha, não, a própria, a princesa que viu. Ela viu o cesto e foi lá e olhou e viu que era um bebê. E ela viu que não era um bebê comum. Quem que era o bebê? Não vai falar que era Moisés, que ela não sabia, mano. Hã? Presta atenção aí na história. Quem que era? Era um dos hebreus. Devia ter lá umas roupinhas diferentes. Tá? Egípcio é diferente do hebreu. Obrigado, não ia sair nunca. Isso. Eles devem ter ainda hoje em dia traços diferentes, certo? Porque você sabe, deixa eu fazer um parênteses. Às vezes a gente acha que brasileiro não tem cara de brasileiro. Até se sair para fora e você tem cara de brasileiro, tá? Mesmo que a gente é tudo assim misturadinho, mas você tem cara. Então tá, volta. Então,
Os hebreus tinham devia ser a roupinha, a carinha do bebê lá, é dos hebreus, ela identificou. E aí, o que acontece depois? Fazer igual eu faço nos conceitos, funciona. E depois? Isso. Aí a menina que estava seguindo lá o cestinho falou assim: por um acaso, você não quer que eu te traga uma pessoa qualquer para amamentar aí o menino? E a princesa lá falou: é bom, né? Tá bom. E aí chamou quem? Não. A mãe do Moisés. Meu filho e minha filha. Mas nem que você tivesse o planejamento estratégico da vida. Mesmo que você soubesse, olha, nem que você soubesse os horários do banho, a velocidade da água do rio. Para você planejar um trem desse, gente. O cestinho foi parar. Eu vou começar a chorar porque eu tô lembrando que o Espírito Santo me disse em casa. Bem na hora que a mulher resolveu tomar banho lá. Ô, Nene, eu posso quase ver o Espírito Santo soprando esse cestinho para ele parar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Agora deixa eu te perguntar. Será que Moisés vale tanto mais do que eu ou você? A ponto do Senhor só se preocupar de soprar o cestinho dele e não soprar o seu? Será que o Espírito Santo consegue ainda soprar esse cestinho para a direção e me colocar no ponto exato para que ele faça uma obra na minha vida? Deixa eu te contar uma coisa. O Espírito Santo de Deus continua soprando ao seu favor. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Altíssimo do nosso Senhor. Nós não merecemos tamanho favor. Não merecemos. Mas ele continua soprando. Nenhum plano humano, por mais cálculo que se fizesse, poderia colocar o bebezinho naquele lugar. E aí você aprende que o nosso Deus é o Deus da providência. Você pode dizer comigo, meu Deus é o Deus da providência. É o Deus que te faz estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, do jeito correto, e no tempo certo, e no relógio certo, porque a gente fica aqui, tá demorando. Senhor, tá demorando. E ele tá lá no trono. Sabe de nada. Ele tá, ó, soprando. E eu creio que eu vim aqui essa noite para te dizer, o seu cestinho vai parar no lugar certinho. Nem para frente, nem para trás, nem antes e nem depois. Porque o nosso Deus é Deus do que mesmo? Da providência. Da provisão, mas aqui da providência. Você pode dizer comigo de novo, meu Deus. É o Deus da providência. Aleluia. E é tão lindo porque a Bíblia não fala muita coisa do bebê Moisés, só fala que ele era bonito. Eu imagino que o bebê deve ter dado uma contribuída, porque se ele estivesse fazendo muito escândalo, tipo feio, todo ano, aí falar, pega e leva para lá. Eu imagino que a cena deve ter sido um pouco mais romântica para dar uma facilitada lá pro lado do Moisés. Bebê bonitinho, rosadinho, aqueles de comercial, sabe? Tava lá, o bebezinho. E fala aquela. E a menina que estava seguindo o cestinho, falou assim: eu tenho uma ideia é uma vírgula. Chamou a mãe do menino.
E aí fala no verso 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse: por que das águas o tirei? Aí a mãe, que entregou, olha só que lindo, isso aí se aprende bem-aventurança. Eu vivo falando esse curso porque eu gosto, viu, gente? Se você não fez, você tem que fazer. Se você já fez, tem que fazer de novo, inclusive. E eu esqueci o que eu ia falar. Ajuda, gente. Isso, obrigada, pastor. Oi? Não, o pastor tá prestando atenção. Vocês eu não sei, mas o pastor tá. Tô brincando. Ó, foca aqui. A mãe pegou o menino, ela não podia resolver o problema, não que o menino fosse problema, mas sobre ele tinha uma sentença. Qual que era? O que ela fez? Entregou. É isso, meu filho. Entrega para o Senhor toda a tua vida, especialmente as situações enroscadas. Entrega para o Senhor e confia. Oh, a gente estava cantando isso, profético. Espera, ele vem. Entrega para o Senhor. E o que acontece? O Senhor devolveu. Entrega para o Senhor. É entregar o Isaac, é entregar o Moisés, é entregar. Entrega para o Senhor. E confia. E ele vai te devolver. Às vezes não, viu? Mas ele vai te devolver a resposta na tua mão. Não retenha nada que é seu. Entrega para o Senhor. Confia que ele faz melhor do que você. A Bíblia fala assim, eu estava falando com o pessoal de Araraquara, que o Senhor preparou obras de antemão para que nós andássemos nela. Então imagina a Melissa antes do Marcelo e Marcela pensarem em qualquer coisa de namorar. Antes do mundo ser mundo, o Senhor já estava planejando a Melissa. Você é tudo isso de importante, viu, Léo? Só não pode ficar metida, mas você é tudo isso de importante. Por que que a Mel, ou eu, ou você, vai tomar decisões acerca da própria vida, sendo que Deus teve todo esse tempo, tipo, desde antes da fundação do mundo até agora, para decidir acerca da sua própria vida? Eu prefiro as decisões dele. São, no mínimo, mais bem pensadas do que as minhas, certo? Confia no Senhor. Eu estou fazendo uma brincadeira, mas é sério. Ele sabe o que ele está fazendo. Entrega. Quando a mãe de Moisés entregou o bebezinho ao Senhor, porque aquilo não foi assim, ah, vou mandar para o rio e ver se ele morrer, tudo bem. Aquilo foi, Senhor, está nas tuas mãos. Já tentei, já fiz de tudo, já não dá. Agora é com o Senhor. E o Senhor devolveu o bebê. Então, só fala isso, que o bebê era bonitinho, que ele estava no cestinho, a mãe pegou, a filha do faraó pegou, entregou para a mãe, na mão da mãe. Agora, que curioso, porque mesmo, eu estava pensando isso em casa, mesmo que ela planejasse, eu sei que horas que a princesa vai tomar banho e tal, então eu vou pôr aqui o neném, vai chegar lá na hora. Você não ia deixar o teu filho para chegar perto da filha do inimigo, porque ela era filha do faraó, que era o cara que estava mandando matar o bebê. Você não ia pôr o bebê lá pra... E no fim das contas, o bebê ameaçado por ele, foi criado por ele, alimentado por ele, foi ensinado por ele. Ah, gente, Deus tem muito bom humor, fala sério. Aquilo que era fonte de morte, de desonra e de desgraça, aquele que era nosso sentenciador, foi essa mesma pessoa que o Senhor usou para abençoar e para prover e para sustentar Moisés. Isso nos ensina muitas coisas. Deus usa quem Ele quiser para ser a nosso favor. E às vezes os mais improváveis, o que é lindo, porque não depende de você. Depende exclusivamente do Senhor. Aleluia. Então, como bebê, seja conduzido na simplicidade de um cesto. O bom do bebê é que ele não estava opinando. Aliás, a Bíblia nos manda sermos como crianças. Que a criança crê. E hoje nós somos convidados a crer, independente se eu estou no cestinho, se eu não tenho direção, principalmente por isso, que aí eu não tenho nada para fazer mesmo. A única coisa que você tem que fazer é crer. Seja guiado pelo vento do Espírito ao destino preparado
por Deus. Deus vai fazer o seu cestinho chegar no lugar certo, como fez o de Moisés. E você vai chegar certinho no lugar certo. O Espírito sempre soprará na direção certa. E se você se deixar conduzir com a confiança de criança, você chegará onde deve chegar. O Espírito Santo não erra. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Às vezes você se sente, ai, não sei muito o que fazer. Calma, ele sabe. Muito bem. E eu queria terminar, então, com Romanos 8. Acho que você já sabe onde eu vou. Isso. Sabemos que. Eu não falei o verso, né? Perdão, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ler comigo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se para você não é pecado grifar a Bíblia, grifa aqui, decora, como diz a pastora Silvia, ela manda decorar, gente, se a aluna da Silvia é fácil não, ela manda decorar metade da Bíblia. Tô brincando, mas é quase. Grifa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Você pode dizer comigo todas? Todas mesmo? Aquelas que você gosta? E as que você não gosta? Principalmente, eu acho. Principalmente. Amém, irmãos? Recado é simples, eu não vou passar daqui, senão vai ficar ruim. Eu quero parar exatamente onde o cestinho que o Espírito Santo está soprando vai parar, tá bom? Vou chamar o pessoal do louvor para vir para frente, o pessoal que canta também. Vocês se coloquem em pé. Alguém tem alguma visão, alguma palavra que queira entregar sobre esta palavra? Vem agora. Se é outra coisa, você vem depois. Vem vir. Então vem. Fica em pé, igreja, por favor. Boa noite para quem eu não cumprimentei ainda. Nossa, estava pregando sobre essas coisas. E essa semana foi meu aniversário e tal. Um monte de gente mandou versículo. E um dos versículos que o pessoal mais manda nessas horas é aquele ensina-nos a contar nossos dias. Para quem não sabe, esse é o único salmo, é o único capítulo que foi escrito por Moisés na Bíblia. É o Salmo 90. Depois você pode ler lá o salmo. No final do salmo, começa a contar tudo que Moisés passou. Quer dizer, você imagina que ele tenha passado e por que ele escreveu aquilo. Então ele começa a falar lá, de todos os dias que a gente passa aflição, Senhor, que seja sua bênção sobre nós. Sabe, o que eu tenho para falar para vocês é que às vezes está difícil, e às vezes o riozinho, o Nilo, ele tá tipo te balançando muito lá. Mas o Senhor vai nos empurrar na lugar certo. Nem para cada dia de aflição, o Senhor vai dar um dia de bênção. Ou dupla honra, como diz outro versículo. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Pode tocar aí, filho. Manda ver. Aperta o botão para ela. Isso. Tá, mas toca mais baixo, senão eles vão cantar e eu quero que a gente ore primeiro. Feche os seus olhos. Nós vamos orar primeiro, tá? Já já a gente canta. Não fica ansioso. O cestinho vai parar. Aleluia. Feche os seus olhos. Nós vamos fazer duas orações. A primeira é aquela que, Senhor, estou sem direção, estou sem rumo, estou sem saber o que fazer em uma área, 5 áreas, todas as áreas, e lá vai. Você vai apresentar para o Senhor agora a direção da sua vida nessa área aí que você está pensando, tá? Essa que está te fazendo sofrer, essa que está te fazendo chorar, essa que está te entristecendo, essa que está tirando o teu humor, está tirando o teu ânimo, está tirando o teu pique. Essa área aí você vai entregar para o Senhor. E nós vamos orar entregando a direção dessas áreas para o Senhor. Como eu vi os volantes subindo, a direção subindo, nós vamos entregar a Deus, tá bom? Se você tem alguma área assim, eu quero que você repita comigo, Senhor Jesus. Eu te agradeço, porque a sua palavra, ela é viva, ela é verdadeira, e porque ela muda a minha vida. Ela tem mudado a minha vida.
e muda ainda hoje, ainda mais. Eu te apresento essas áreas diante do Senhor. Eu queria que você balbuciasse, pelo menos, quais são. Senhor, repete comigo, Senhor, essas áreas eu entrego para o Senhor. Não, e se eu já fiz isso antes, estou entregando mais uma vez. Recebe a direção, o controle do meu cestinho, porque eu sei que o teu Espírito vai soprar e vai me fazer chegar no ponto em que o Senhor quer que eu chegue. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu estou vendo algumas pessoas com fardos de decisão, fardos de preocupação. E eu queria que você viesse aqui à frente, nós não vamos impor mãos, eu queria só que você viesse aqui à frente, fizesse esse gesto de entregar para o Senhor. Pode vindo, enquanto isso eu vou orando. Senhor, nós estamos aqui colocando os nossos fardos, a nossa preocupação diante do Senhor. Você entrega e pode ir. Você entrega e pode ir. Senhor, nós lançamos no teu altar o nosso fardo, o nosso cansaço, a nossa preocupação, nossa ansiedade, a nossa pressa.